Você sabe utilizar os indefinite articles, os artigos indefinidos em inglês? Nem sabe o que é um artigo definido ou indefinido? Não sabe o que é um artigo? Então este vídeo é para você. Olá, eu sou Paulo Dávila e neste vídeo nós vamos ver os indefinite articles. Quais são, como utilizar exemplos de sentenças empregando os indefinite articles. Desde já, deixa seu like, se inscreva no canal para saber quando temos mais vídeos como esse para você. Esta é a nossa aula de número 29, Class 29. E aqui nós vamos ver hoje indefinite articles. Indefinite articles, artigos indefinidos, tá? Então aqui, inicialmente, já que estamos falando de indefinite articles, primeiramente vamos ver quem são os indefinite articles. Nós temos o a e temos o an. Essa aqui, como você pode considerar só como uma letra, então pode ser a pronúncia, ou pode ser a, tá? Vai depender da palavra, da frase que você está pronunciando. Porque você pode falar com entonação, você pode falar para chamar a atenção, daí você modifica a pronúncia. Se você falar mais rápido, também vai modificar a pronúncia, assim como em português, tá? Então nós temos o mais comum, o que mais aparece, tá? Não é a. Então o mais comum é a e an. E o que significa o a e o an? Já sabemos que eles são indefinite articles. Esses dois aqui, eles significam um ou uma. Não tem distinção de gênero. Tá? Se é feminino, se é masculino. Como, por exemplo, em português temos uma cadeira e um lápis. Né? Em inglês você vai usar a, tá? Para dizer um ou para dizer uma. E o an também para dizer um ou uma. Tá, mas então eu posso usar qualquer um dos dois? Vai depender da tua frase, vai depender do que você está querendo dizer. Vamos lá. Nós vamos usar antes de consonant sound. Sim, é antes do som de consoante. Então não interessa muito como a grafia da palavra, como ela está escrita. O que interessa é que se começou com um som de consoante, você coloca a. Deixando mais claro aqui, ó. Você quer dizer um livro. Você vai falar a book. Porque aqui tem som de consoante. B, b, b. Para quem não lembra a diferença de consoante e de vogal, você, para pronunciar uma consoante, o ar tem um obstáculo. Tá? Você vai falar b, b. A boca está fechando. Tá? S, s, e assim por diante. K, k, k. Para você completar o som, você precisaria uma vogal. Uma vogal, o ar não encontra obstáculo nenhum. Você pode ficar até faltar o ar, né? Tá? Então, isso é só para lembrar aquelas coisas que você deve ter aprendido lá no primeiro ano de escola. Então, mais exemplos. A car. Um carro. Tá? Então, temos um livro e temos um carro. A cat. A cat pode significar um gato ou uma gata. Sim, em inglês, gênero é diferente de português. Em português nós temos, na maioria das palavras, nós colocamos um A na maioria para identificar gênero feminino. Tá? E o na maioria das palavras para identificar gênero masculino. Existem palavras que não têm essa distinção. E outra coisa, em inglês, nada feito. Tá? Você tem uma palavra só para feminino e para masculino. A dog, um cachorro, um cão, tá? Ou uma cadela, uma cachorra. A fish, um peixe. Viram que B, C, D, F, H, todas são consoantes. E elas têm o som de consoante. B, K, D, F. E aqui tem um H, tá? Você não fala house, você fala house. Onde tiver um H, você usa a garganta para pronunciar. Tá? Então, não é uma vogal. Uma casa. A man. Então, um homem. Agora, vamos ver quando é que você utiliza an.
and você vai utilizar antes de vowel sound, antes de som de vogal. Se a palavra começar com um som de vogal, você coloca an na frente para dizer um ou uma. Como aqui, apple é uma vogal. Tá? Então, para você dizer uma maçã, você fala an apple. Elephant, elephant também, som de vogal. Indian, Indian, som de vogal. Orange, umbrella. Então, apple, maçã. Elefante, índio, Índia. Orange, laranja. Umbrella, tá? Umbrella, guarda-chuva, sombrinha, guarda-sol. Todos eles são a mesma palavra. Então, começou com um som de vogal, você vai dizer... Vai colocar an na frente, para dizer uma maçã, um elefante, uma laranja, um guarda-sol, tá? An, tá? E como eu falei antes, an pode ser um ou uma. Então, an apple, uma maçã. An umbrella, um guarda-chuva, um guarda-sol. E palavras que begin, words that begin with the letter H. Tá? Então, se começar com H, com a letra H, você tem que ver dois casos. Se você pronuncia o H ou se você não pronuncia o H. Daí, se pronuncia o H, vai ser um caso, usar A. Se não pronuncia o H, vai ser outro caso, se usa N. Tá? Então, por exemplo, aqui. A. Lembrando que A nós usamos antes de som de consoante. Consonant sound. Palavra que começa com H. Hand, hand. Eu estou pronunciando o H. Estou utilizando a minha garganta para pronunciar o H. Então, hand vai ser a hand, uma mão. House, house, já vimos anteriormente. A house, tá? Então, uma casa. A hot dog, a hot dog. Você usou novamente a garganta para pronunciar este H aqui. Ele tem som de consoante. Um cachorro quente, a hot dog. A hotel, pronunciou H. A head, uma cabeça. Tá? A habit, um hábito. Então, no geral, praticamente quase todas as palavras que iniciam com H, elas têm som de consoante. Você usa a garganta para pronunciar o H. E daí você vai para dizer um ou uma, você vai colocar A na frente. A hand, uma mão. A house, uma casa. A hot dog, um cachorro quente. A hotel, um hotel. A head, uma cabeça. A habit, um hábito. E an, lembrando, antes de som de vogal. Aqui, o H. Nesta palavra, hour, de hora, o H não é pronunciado. Se ficou só hour, o H não, é como se não estivesse aqui, então ficou an hour, uma hora. Temos duas palavras. Não interessa o man aqui. O que interessa é que a primeira palavra que vem depois do artigo, ela tem som de vogal, porque o H não é pronunciado. Você não fala honest, fala honest. Então, an honest man. Você emenda o N com a vogal que vem a seguir. An hour, an honest man. Honor, honra. Você não pronuncia o H. Então, an honor, uma honra. Homage, homenagem, tá? Prestar homenagem a alguém. An homage. Heir, isso aqui significa herdeiro. Também não pronunciamos o H. Então ficou an heir. Um herdeiro, que nem I'm an heir. Eu sou um herdeiro. E herb, no sentido de ervas, tá? Um arbusto de alguma coisa, uma erva. Herb, ou temperos também, tá? A gente fala de herbs. Então, an herb, não pronunciou H. Lembra o que eu falei? A maioria das palavras que tem H você pronuncia. Quais são as que você não pronuncia? Essas aqui, tá? Hour, honest, honor, homage, heir e herb. Fora elas, você vai pronunciar o H.
Voltando agora ao assunto que nós temos aqui. Indefinite articles. Vocês já viram que os indefinite articles, que os artigos indefinidos, são o a e o an e eles significam um ou uma. E só para clarear um pouco, o que vem a ser um artigo? Tá? O que é um artigo na gramática? Tem aqui, ó. Articles are words that identify a noun as being specific or non-specific. Então, os artigos são palavras que identificam um nome, um substantivo, como sendo específico ou não específico. Se o artigo é indefinido, uma casa, um carro, eu não estou sendo não específico, eu não sou específico a respeito daquilo lá. Então, utilizamos o a ou an. Se você for específico em relação a alguma coisa, você não vai utilizar o a ou o an. Tá? Então, para que serve o artigo? Para identificar se o nome é específico ou não específico. Exemplo de um artigo específico. Está aqui, ó, o the. The pizza, sim, é the. Tá? A pronúncia the não existe. Tá? E tem TH. Então, a língua tem que ir lá atrás dos dentes de cima, falar the, e the. The pizza in this restaurant is very good. Então, a pizza neste restaurante é muito boa. Eu estou sendo específica, não dizendo que é uma pizza de algum lugar qualquer, não. Especificamente, a pizza deste restaurante aqui. Tá? Então é a. Mesma coisa que português. E se for non-specific? I would like a pizza, please. Eu gostaria de uma pizza, por favor. Provavelmente, ou certamente, se você disser isso para o garçom, I would like a pizza, please, a próxima frase que vai vir é: qual pizza você desejaria, tá? Exatamente, porque aqui você está falando no sentido geral. Eu gostaria de uma pizza qualquer. Tá? Ainda não fui específico. Tá? Eu quero uma pizza, daí agora você vai dizer a pizza de não sei o quê. Então, os indefinite articles que nós já vimos, eles não são específicos em relação a alguma coisa. Eles dizem um ou uma. Tá? Então, um ou uma não é específico. Você fala no sentido geral. Como assim no sentido geral? Bem, se uma pessoa vai atravessar a rua, uma pessoa qualquer, se uma pessoa qualquer vai atravessar a rua, ela deve olhar para os dois lados primeiro, ver se não tem carro vindo. Tá? Então, por exemplo, isso é falando no sentido geral. Tá? First time. Normalmente, no sentido geral, quando você não é específico, você fala, você usa os indefinite articles, o a e o an, quando está falando pela primeira vez. Exemplo, eu comprei um casaco. Tá? A coat. Comprei um casaco. E o casaco que eu comprei foi muito caro. Tá? Então, a primeira vez, normalmente se fala pelo artigo indefinido. Você não é específico em relação ao que você está falando. E outra coisa, já que a e an significam um ou uma, eles vão sempre ser utilizados com palavras no singular. Você não vai falar a cars. Tá? Cars já está no plural, então não vai a, não vai an na frente. E antes de jobs, antes de ocupações, trabalho, profissão, você vai colocar um artigo indefinido. É diferente de português. Tá? Em português, às vezes, raramente, nós usamos um ou uma. Tá? O normal é não utilizar artigo nenhum. Por exemplo, eu sou professor. Ele é engenheiro. Em inglês, isso não existe. Na frente de uma profissão qualquer, você vai colocar o a ou an. Ele é um engenheiro, eu sou um professor. Você não pode esquecer isso porque não tem exceção. Sempre vai ser utilizado. Na frente de um substantivo, você vai usar um artigo, definido ou indefinido. Então, exemplificando, non-specific. John went to a bar. John went to a bar. O João foi a um bar. Que bar que ele foi? Sei, ele foi para um bar qualquer, tá? O João saiu e foi para um bar. General sense, no sentido geral. An umbrella protects you from the rain. Um guarda-chuva te protege da chuva. Então, que guarda-chuva? Falando no sentido geral, todos eles te protegem da chuva. First time, você está falando alguma coisa pela primeira vez. I bought a car. Eu comprei um carro.
Ah, que legal, que cor ele é, quanto custou, onde você comprou. O carro que eu comprei custou muito pouco, custou muito. O carro que eu comprei é vermelho, tá? Singular, singular. Lembra que se a e an significam uma, a bar, um bar, an umbrella, uma sombrinha, um guarda-chuva, um guarda-sol. A car, um carro, é sempre na frente de uma palavra que está no singular. Então, he has a car. Ele tem um carro. E na frente das profissões. John is a teacher. O John é um professor. Tá? Então nós colocamos o A. E vejam bem, a tradução é um ou uma. Não necessariamente isso tem a ver com quantidade. Tá? Isso significa apenas que você não está sendo específico em relação a alguma coisa. Mas pode ficar subentendido pelo contexto. Tá? Por exemplo, eu preciso de an umbrella. Eu preciso de um guarda-chuva. Então, sentenças que são comuns em inglês, utilizando os indefinite articles, utilizando os artigos indefinidos. I have a problem. Eu tenho um problema. Eu não estou quantificando, tá? Então, você nunca vai dizer I have one problem, tá? Você vai dizer eu tenho a problem. Você não está sendo específico em relação a ele. E é a primeira vez que você está falando sobre ele. E você está falando no sentido geral. Então, I have a problem. I need a break. I need a break. Eu preciso de um break. Eu preciso de um intervalo. Eu preciso de um descanso. Tá? É impossível você dizer I need one break. Tá? Não tem one break, two breaks e assim por diante. Once a week. Once a week. Períodos de tempo. Uma vez a week. Uma vez por semana. Assim você pode dizer uma vez por dia. Once a day. Uma vez ao mês. Once a month. E assim por diante, tá? Então, para períodos de tempo, você vai usar o a. Parabéns! Se você chegou até aqui, então agora você já sabe o que são os indefinite articles em inglês. Já aprendeu como utilizá-los. Deixe seu like. Se inscreva no canal para saber quando tem mais vídeos como esse. Comente, diga quais são os outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. E até a próxima.